que ir em direção o que a Bíblia fala, o que Deus fala. E se Deus fala que Ele instituiu, a Bíblia fala que Ele instituiu a família, então Ele instituiu a sua família. Ele sonhou com a sua família, Ele sonhou com os seus filhos, Ele sonhou com os seus netos. Aleluias! Eu estou tão feliz, né? Amanhã a Aninha vai chegar. Amanhã vai vir um ser humano nessa terra. Então é uma questão assim de alegria para nós, toda a família, porque a família é algo que Deus instituiu. Amém, irmãos? Você não tem dúvida disso não, né? Tem não? Então tá, então vamos prosseguir. Porém, o cenário que nós vemos hoje, o cenário das famílias, infelizmente, é um cenário de separações, de traições, de brigas. É isso que nós temos visto, infelizmente, em muitas famílias. Mas no livro de Mateus, os meninos ficam atentos aí. Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10, é a oração do Pai Nosso. Todo mundo sabe, né? Oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim. Jesus ensinando a sua igreja, nos ensinando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. 2. Venha o teu reino. Venha o que, gente? Faça-se a sua. Então a oração que Jesus nos ensinou é o seguinte: venha o teu reino. O reino de Deus não é um lugar. Eu achei interessante, semana passada o Robson estava pregando sobre reino. E eu já tinha essa mensagem, né? Eu falei assim, depois o pastor veio e falou mais um versículo que estava. Eu falei, Deus está encaminhando as coisas certinho aí. Então o que acontece? Venha o teu reino. Esse é o desejo que Jesus, Ele teve, porque Ele orou ao Pai e nos ensinou. Venha a nós, aqui na terra, o teu reino, seja feita a tua vontade. Então aí, pode estar, né? A resposta do porquê as famílias estão nesse cenário. Porque muitas vezes nós queremos que o reino de Deus venha sobre a nossa casa e tal, mas nós não queremos que seja feita a vontade dele, mas tem que ser da mulher. Mas na casa, porque mulher é tinhosa, você já viu, né, como é que é? Tem muitas mulheres que são tinhosas. Não, a vontade tem que ser do filho. Ah, coitado do filho. A vontade tem que ser a do marido. Não, a Bíblia fala que seja feita a tua vontade. Até mesmo porque se nós pedimos que venha o teu reino, alguém vai governar sobre nós. E é Deus, né? Em Mateus 6,33, eu não coloquei para os meninos lá não, porque é um versículo muito fácil, que fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e as outras coisas acrescentadas. Então nesse contexto aqui, quando Jesus estava lá no Sermão da Montanha falando, dando aquele sermão para o pessoal lá, fala, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e pode ter certeza que as outras coisas vos serão acrescentadas. Então quando ele falava isso aqui, antes ele estava falando só, eu cuido das aves, das plantas. Estava falando sobre, lançarmos a nossa ansiedade em Deus. Aí ele falou assim, busque o meu reino, pode deixar que eu cuido da sua família, pode deixar que eu cuido de você. Então ele nos dá uma direção. Nosso Pai é um Pai bondoso. Jesus nos ensinou isso, buscar primeiro lugar o reino de Deus. Esse era o desejo do coração de Deus, buscar o seu reino, que venha o teu reino. Agora em Romanos 14:17, o apóstolo Paulo vai falando e explicando para nós o que é este reino. Vamos lá? Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas o que? Justiça, paz, alegria no Espírito. O Espírito Santo. Então quando Jesus fala assim, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu governo, e que cada família tenha paz, tenha alegria e tenha a minha justiça. Ou você acha que Deus fica feliz quando tem famílias
brigando, se matando, se desrespeitando uns aos outros. Não fica. Por isso que ele pediu tanto que o reino dele fosse implantado aqui nessa terra, implantado no seu lar, na sua casa. A sua casa, ela precisa ser o reino de Deus, aonde tem paz, onde tem alegria, onde tem justiça, aonde o marido tem prazer de voltar para casa, porque vai ter um ambiente de paz, aonde a mulher se sente bem, os filhos, aquela comunhão. Essa é a vontade, sempre foi a vontade de Deus. Em Colossenses 1,13, que nós estamos falando aqui de reino, fala assim: Ele, Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas, de um governo de trevas, e nos transportou para um reino do Filho do seu amor. Olha o que Jesus fez por nós. Estávamos aqui sobre um governo de trevas, e a Bíblia fala que Ele nos transportou desse reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É esse reino de paz, de alegria, de justiça. Ele faz isso conosco. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele nos transporta desse reino das trevas para nos trazer para o reino de amor do seu Filho, do seu amor. E é interessante e importante dizer que, tanto aqui quanto no império das trevas, quanto aqui no reino de Deus, no reino do seu Filho, do seu amor, existe uma cultura. Existe uma cultura, existe uma língua, uma linguagem, existem vestimentas, existe um rei para governar. Existe um rei para governar. Então, quando os pais que estão aqui, quando nós corrigimos os nossos filhos, não é porque nós não amamos os nossos filhos. Pelo contrário, é porque nós amamos, é porque nós desejamos bem para os nossos filhos. Então, em cada lar, e tem as suas leis. Não, aqui na minha casa tem as minhas regras, eu almoço tantas horas. Não tem as suas regras em cada lar? Então, no reino do amor de Deus, tem as suas leis também, os seus direcionamentos, como o Senhor nos conduz no seu reino. Eu, quando estava nessa parte aqui sobre leis, eu lembrei do Anderson. Porque você é instrutor, né? E aí eu fiquei lembrando daquelas plaquinhas, sabe? Da advertência, lá quando a gente vai tirar a CNH. Aí tem as placas de advertência, tem aquela vermelhinha, amarela, o que mais? Hã? Pois é. Então é para nos advertir. Você acha que aquelas placas, você acha que o semáforo que existe ali, não é para o mal-estar da sociedade, mas para que haja uma ordem. Imagine se todos os carros estivessem passando ao mesmo tempo. E é importante a gente perceber o seguinte: quando nós infligimos essas leis, tem punição, né? Tem as consequências. E aí o que acontece? Nesse reino aqui de Deus, do seu maravilhoso amor, do seu Filho, existe essas leis, existe um rei para nos governar. Mas é importante nós salientarmos lá no livro de Mateus 11:12, eu quero ler com vocês, que nós precisamos nos esforçar para que esse reino chegue até nós. E desde os dias de João Batista, Jesus está falando assim, e desde os dias de João Batista até agora, não acharam a tradução que fala por força? Por favor. Eu acho que é ARA a tradução. É força na primeira palavra, mas tá bom. Porque quando fala assim, tomado por violência, mas não é uma violência física, mas aquelas pessoas que têm, vamos ver. Tá, essa é a tradução. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de violência se apoderam dele. E os que usam de força se apoderam dele. Então, nós precisamos
de fazer força, de nos esforçarmos para que o reino de Deus chegue até nós. Por quê? Eu não posso ser inconsequente e dizer assim: a família é uma instituição de Deus e tal, e declarar sobre a sua vida e não te mostrar que ter essa família que nós sonhamos e queremos, de alegria, de paz, isso não vai acontecer como um passe de mágica. Porque não existe aquela varinha mágica que vai falar: essa família vai ser abençoada, essa família. Esse reino que eu estou falando aqui, eu refiro do reino que nós vamos viver aqui nessa terra. Igual Jesus: venha a nós o teu reino. É na sua casa, é no seu dia a dia. Eu não estou falando da salvação. Lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí eu estou falando de salvação. E a salvação, essa morada no céu, ela é um destino que quem pagou por nós, para nós um dia irmos morar com Jesus, com Deus no céu, nós não fizemos nada. Isso aí você não precisa de esforço nenhum, você precisa somente crer. Nada que você faz, nada que eu faço me faz merecedor de alcançar o céu. Mas o reino aqui na terra, irmãos, eu preciso ser bem clara. Eu preciso falar isso com vocês. E nós vamos caminhar um pouquinho que você vai entender. Então o reino, o céu é um destino. A salvação me garante o céu, mas o reino é um estilo que eu vivo aqui na terra. Eu vivo sobre o governo de Cristo. Então eu decido qual reino vai governar na minha casa. Mas para eu viver esse reino, eu preciso me esforçar, eu preciso de posicionamento. Essa é a palavra, de posicionamento. Todos nós precisamos desse posicionamento. E nós vamos ver agora, vou ler aqui que a letra ficou menor. Números 33, capítulo 33, versículo 50. Nós vamos ler daqui a pouco, mas eu quero explicar só um negócio para vocês. Quando Moisés saiu do Egito e foi levar o povo, para a terra de Canaã, Deus prometeu aquela terra para os seus filhos. Vocês vão conquistar, a terra de Canaã é de vocês. Imagine aí, Deus prometendo para nós, para ficar fácil: eu vou prometer para vocês Minas Gerais, o estado de Minas Gerais. Só que é o seguinte, lá na cidade de Betim, tem uns inimigos lá. Tem uns inimigos lá na cidade de Betim, tem outros na cidade de Joatuba, tem na cidade de Bix. E vocês vão ter que enfrentar esses inimigos. Mas a cidade já de papel passado é sua, só que vocês vão ter que retirar esses inimigos. É mais ou menos assim que aconteceu, tá? Porque você vai ver aqui Mateus 33, 50. Disse o Senhor a Moisés: nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, a terra que ele prometeu, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra, destruirei todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque essa terra, olha a promessa, eu vos-la dei para possuirdes. Herdareis a terra por sorte, segundo as vossas famílias, a tribos mais numerosas darei herança maior, a pequena herança menor. E aí ia fazer aquela divisão. 55. Agora que é o versículo. Porém, se não desapossartes de diante de vós, essa tradução, porque tem uma tradução que está assim: se vocês não expulsarem, vê se acha aí para nós. Porém, se vocês não expulsarem de diante de vós os moradores da terra que estão lá, então, expulsarem. Porém, se não expulsarem os moradores da terra, então os que vocês deixarem ficar serão para vocês como que, gente? Espinhos nos olhos
e como aguilhões nas costas, e eles os perturbarão na terra em que vocês irão morar. Deus deu a promessa aos seus filhos. Agora eles precisam expulsar os inimigos. Deus prometeu o seu reino, que é alegria, paz, justiça. Agora precisamos expulsar os nossos inimigos. Assim como aquele povo teve que expulsar os seus inimigos, nós precisamos expulsar esses inimigos. E aí é que entra o esforço. Aí é que entra a sua força de expulsar esses inimigos. Precisamos expulsar alguns inimigos da nossa família, porque se eles permanecerem, vão destruí-la. Existem alguns inimigos da família. Eu pus algumas coisas aqui, mas eu vou passar aqui mais rápido. A primeira coisa que a gente tem visto que tem destruído, e se você não lutar contra isso, esse inimigo vai perturbar a sua família. Você não vai poder viver e desfrutar da alegria e da paz que o Senhor tem para você. O que, gente? Vou chutar aqui e perguntar. O que tem destruído? Qual é o inimigo? Talvez esteja aí com você. Que tem destruído, infelizmente, as famílias? Pode falar. Que a gente fica tímido, né? De falar que é o celular. É porque a gente quer falar assim, não, pastor, mas você é doido, o celular é bênção demais. É lógico, eu acredito que ele seja uns 10% e 90% para destruição. Porque as pessoas, as famílias, as pessoas não estão sabendo utilizar. E o celular, ele está trazendo nas famílias um distanciamento afetivo. Um dia eu estava numa pizzaria, eu e o pastor, nós estávamos numa pizzaria, e tinha uma mesa ao lado assim, o pai, a mãe e uma criança assim de uns 7 anos. O pai assim, a mãe lá de lá, e a criança assim olhando, ela estava sem celular, né? Porque nós usamos, mas não damos os filhos, mas o exemplo, né? Aí eles estavam, e a criança estava mexendo lá na florzinha, nos negócios que estavam assim na mesa, mas aquilo no meu coração ficou tão apertado, porque ela ficou sem ambiente. Então, o celular, se nós não soubermos usar, ele tem trazido esse distanciamento afetivo. Vamos expulsar esse inimigo da família? Ah, mas eu uso para trabalhar. Quando nós enganamos a nós mesmos, ainda fica pior, né? Mas assim, reserve o tempo, então, quando você for almoçar com a sua família, coloque seu celular lá, assim, desligado, lá em outro lugar. Porque isso, gente, tem distanciado as famílias, tem dilacerado as famílias. As crianças têm se sentido rejeitadas, ou vice-versa, né? Se o marido está mexendo, a mulher, tipo assim, onde eu estou, sente assim que não tem valor, porque a pessoa dá mais atenção para aquela pessoa que está pensando no celular do que a que está presente. O celular também é um inimigo que tem trazido uma dependência. Porque assim como um viciado em drogas, né, ele tem aquele vício, essa dopamina, esse hormônio do prazer que tem gerado, enquanto nós estamos ali, rolando, passando, porque a gente não tem paciência para ver, tem trazido, sabe, ansiedade, depressão, déficit de atenção, danos oculares, dores físicas, porque a pessoa fica assim, meio corcunda. Eu tomei uma decisão, que espero que você tome em algum ponto também da sua vida. Semestre passado, lá na faculdade, teve uma professora que ela estava lecionando lá. Eu acredito que 90% estava nos celulares, inclusive eu. Vou confessar meu pecado. Porque a gente fica, né? A gente põe lá na mesa, o professor está dando aula, você vê e tal, responde mensagem. E aí acho que ela irritou com aquilo. E ela falou assim, gente, eu não sabia desses dados. Ela falou assim, vocês estão aqui na aula, eu estou dando a matéria. Cada vez que você está escutando, que você olha o celular, que você volta a sua atenção para responder alguma coisa ali no WhatsApp, para ver alguma coisa no Instagram,
Você sabe quantos minutos o seu cérebro, ele leva o tempo para retornar aquilo que ela estava ali passando na sala de aula? Tipo assim, a matéria. O seu cérebro demora 20 a 25 minutos. Eu falei, então não estou vindo na faculdade, não. Não estou vindo estudar aqui, não. Porque não está dando tempo. Quem está vindo aqui? Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, não, isso aí essa pessoa está mentindo. Gente, eu fui pesquisar. Pesquisa lá. Quando você está numa aula, aqui no culto, se você já olhou aí, durante aqui o momento que eu comecei a pregar, se você olhou o seu celular, provavelmente você não está muito compreendendo o que eu estou falando. Percebe como que o negócio é sério? Isso aí é estudioso de neurologista, é tudo comprovado. Aí, esse mês passado, eu falei, gente, nunca mais. O que acontece? Eu desligo meu celular. Enquanto não dá, eu desligo, coloco na bolsa, põe no silencioso, põe na bolsa. Porque se ele brilhar, pronto, já desviou a atenção. Olha como são as coisas. Então, eu decidi isso na minha vida. Não quero. Eu não quero trazer esse retardo, sabe, como é que fala? De memória, porque tudo isso tem afetado. Sabe o que nós temos que expulsar? Os inimigos que nós temos que expulsar da nossa família? O trabalho desenfreado. Eu conversava semana passada com uma pessoa. Nós fomos lá em Bicas, eu conversava com uma pessoa. E essa pessoa falou assim, o marido de fulano está em 2 empregos. Ele nem está vendo os filhos. Que me deu uma tristeza. Porque quando a Bíblia fala assim, buscai primeiro o teu reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, é porque Deus cuida da nossa família. Não estou falando para você não trabalhar, mas o que adianta você trabalhar dia e noite e não ver a sua esposa? O que adianta, irmão, você trabalhar dia e noite e não ter um relacionamento com o seu filho, você não vê o seu filho crescer? Isso não é um inimigo da família? Que nós temos que sim, lutar e ter força contra ele? Outro inimigo são as brigas. Nós temos que, sabe, ter força para quando formos responder uma resposta, né? O que Provérbios 15 fala? 15:1 fala assim: a resposta branda desvia o furor, né? Então, quando há contenda e briga ali, só confusão, e são inimigos. Desonra de filhos aos pais. Quando a Bíblia fala assim, honra teu pai e tua mãe, honra os seus pais. A Bíblia não fala assim, se o seu pai for muito bonzinho, se ele não tiver feito nada para você, você honra ele. Não, a Bíblia não fala. Então está acontecendo muita desonra de jovens com os pais. E isso é um inimigo que você tem que lutar contra. Não vou desonrar meu pai mais não. Entendeu? Pornografia. Isso aí vai tudo no pacote no celular, né? É um inimigo? Que destrói a família? Agora, alguns amigos da família que eu coloquei aqui para refeições juntas, porque às vezes a gente alimenta mais o inimigo da família do que o amigo da família. Eu coloquei assim. Um almoça lá no quarto, outro almoça lá na sala, o outro almoça na cozinha. Não, irmãos. Vamos ser amigos, né? Amigos da família. Esse amigo da família de ter as refeições juntas. O amigo da família é a pessoa que libera o perdão. Liberar o perdão. Liberar o perdão, o respeito, o amor. Então a promessa de Deus é um lar abençoado. Mas nós precisamos nos posicionar, decidir o território. Esse território da sua casa, da minha casa, ele será ocupado por qual reino? Pelo reino de Deus ou pelo reino do inimigo? E nós não podemos negociar. Nós precisamos expulsar. Porque você sabe que Moisés nem entrou na terra prometida, né? Ele morreu, aí ficou o seu sucessor Josué. Josué não conseguiu destruir os inimigos lá não, os jebuseus não. Os jebuseus não foram destruídos por Josué, aquela geração. Os jebuseus foram destruídos, aqueles inimigos que se chamavam jebuseus e tinha muitos outros, foi destruído lá muitos anos na frente por Davi. Porque ele pediu força, né? Eram fortalezas aquela cidade, mas Davi entrou lá pelo túnel para poder destruir aqueles inimigos, para alcançar aquela terra que o Senhor tinha prometido.
Então, irmãos, no contexto familiar, existem muitas acusações. Então essa palavra é para você, para mim. No contexto familiar, existem muitas acusações. É um inimigo que também nós vamos lançar por terra em nome de Jesus. E eu, dentro desse contexto familiar, Deus me fez lembrar de uma passagem do Novo Testamento lá no livro de João. E aí eu quero convidar que o João, o Anderson e a Carla, e pode se posicionar aqui. Porque eu lembrei, falei, nossa, nas famílias tem tantas acusações, tipo assim, meu marido me traiu, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo. E aí eu lembrei dessa passagem da mulher adúltera. Se você não sabe, eu vou dar uma pincelada. Mas no livro de João, a Bíblia fala que Jesus, são 3 personagens: Jesus, os acusadores e a pecadora, a mulher adúltera. E aí, Jesus, ele estava ali ensinando e tal, os acusadores chegaram com pedras nas mãos, muitos homens, muitas pessoas, aquela multidão, chegou até Jesus, que estava ensinando, e trouxeram essa mulher. E os acusadores falaram assim: Jesus, na lei de Moisés, está escrito que nós temos que apedrejar a mulher que for pega no ato de adultério. Então essa mulher está aqui, ó. E quando eles fizeram essa pergunta para Jesus, eles queriam testar Jesus. Por quê? Vamos ver o que Jesus vai responder. Que ele não prega o amor, agora ele vai mandar apedrejar essa mulher? Que Jesus é esse que prega o amor. Mas também ele vai ferir uma lei? Então a Bíblia fala que aqueles homens vieram ali para testar Jesus. Jesus, ajoelhado, escrevendo na areia. Quando aqueles homens, falaram isso, ó, essa mulher foi pega em adultério. Jesus ficou em silêncio e aquele homem insistiu. A Bíblia fala que ele insistiu. Jesus levantou e direcionou aquele acusadores. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia fala que do mais velho ao mais novo, eles foram largando as pedras. A Bíblia não fala que foram largando as pedras, mas como o pastor e o Robson falou assim, nós temos que entrar lá na história, eu imagino que eles iam sair carregando, largaram as pedras, deixaram as pedras, e foi, mas fica aí. Aí aquela mulher ficou sozinha, foi todo mundo embora. Aí aquela mulher, Jesus falou assim, cadê seus acusadores? Ela falou, foram todos embora. Jesus virou para ela e falou assim, eu também não te condeno, vá e não peques mais. É aqui que eu quero trabalhar com vocês um pouquinho para a gente encerrar. Preste atenção, muita atenção. Quando assumimos o papel de acusador, quando nós assumimos o papel de acusadores, achamos que temos o direito de atirar pedras, mas esquecemos que elas ferem e matam. Então, quando eu venho para essa posição aqui de acusador, porque ele estava acusando uma coisa que era verídica, tinha pegado aquela mulher no ato do adultério, era real. Mas quando eu assumo esse papel de acusar, eu logo já pego as pedras. Percebe a tragédia que nós vimos aí passando na televisão? Aquela tragédia daquele homem que ele acusou. Foi verdade a traição da esposa? Foi verdade. Foi verdade a traição. Aí ele pegou as pedras e ele se achou no direito de matar os seus filhos e suicidar. Então, quando nós estamos aqui deste lado como acusador, e quando o nosso parceiro, quando nossos filhos, quando nossos pais erram,
e nós começamos a acusar, nós enchemos de pedra nas mãos. Infelizmente nós enchemos de pedras. Apocalipse 12, 10. Então ouvi uma alta voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. O diabo, ele nos acusa dia e noite. Dia e noite. Eu não quero ser parceiro do diabo para acusar ninguém. Não podemos ter esse papel de acusar, porque o diabo, a missão dele é acusar cada um de nós. Você viu, Deus, o que ela fez hoje? Você viu o que ele fez? Então ele tem o papel de acusar. Então nós não podemos nos aliar ao diabo, a Satanás. O que aconteceu com você? Qual é a acusação e contra quem? Para fazer a gente ter tantas pedras nas mãos? O que aconteceu? Qual foi a situação que você vivenciou? Porque você pode estar tacando pedras e ferindo sua família. Às vezes você está com as pedras nas mãos, alguém te feriu, você taca pedra nos filhos, com a ignorância, porque alguém errou com você. Eu estava lembrando, Raquel, a minha xará, o primeiro dia que eu fui morar na minha casa, você estava lá, o Robson estava mexendo lá numa fiação, 23 ou 24 anos eu paguei aluguel. Eu estava tão feliz, porque eu estava na minha casa, eu falei, não, vai ser a primeira noite que eu vou morar na minha casa própria e tal. Estava ainda tudo no chão, sem janela, mas eu estava feliz demais. E eu lembro que eu e a Raquel, nós ficamos assim, numa janela lá em casa. E essa janela tem 2 metros assim de distância, né? Para respeitar o vizinho e tudo. Mas como no segundo andar, nós estávamos assim, olhando lá para o outro lote, conversando. E eu lembro que a mulher, a minha vizinha, que eu nunca conversei, não sabia, não conhecia aquela pessoa. Ela chegou lá embaixo, e essa mulher, a primeira coisa que ficou marcada, e às vezes a gente fica até brincando, ela falou assim, uai, esse camarote aí deve estar muito bom, né? Aí eu olhei para... E essa mulher foi me xingando. E por que vocês fizeram essa janela virada para minha casa? E agora os meus filhos não vão ter mais liberdade. E ela foi me xingando, e xingava palavrão, Aí eu fiquei, uai, ela está falando comigo? Por quê? Eu falei assim, gente. Aí eu olhava para a Raquel olhava para mim, e ela brigando, ela ficou lá um pouco brigando. Aí eu falei assim, uai, não vou falar nada. Aí ela ficou tão sem graça, que eu não revidei. Eu só dentro de mim, eu falei assim, mas por que ela não falou com meu marido? Ele é homem. Eu pensava assim, ela está me afrontando, mas eu fiquei na minha. E essa mulher saiu, a Raquel virou para mim e falou assim, ela falou com você? Eu falei assim, não sei, Raquel, eu acho que é comigo. Aí eu sou a moradora dessa casa aqui. Aí ela falou assim, nossa, essa mulher é muito mal amada. Você falou. Ela falou, essa mulher é muito mal, mas você falou sério, essa mulher é muito mal amada. E depois, eu fiquei sabendo mesmo, naqueles dias, o marido dela tinha traído, tinha arrumado outra mulher, tinha ido embora. E eu sei que essa mulher espancava os filhos dela. Olha, quando você acusa alguém, ele fez certo? Fez não. Não fez não. Mas nós precisamos largar as pedras, porque as pedras ferem outras pessoas. E outra coisa, o que Jesus disse aqui, ó? Jesus faz uma declaração desafiadora. Quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Todos nós temos pecado. Seu marido tem pecado, sua mulher tem pecado, o seu filho tem pecado. Então qual é a acusação? Sabe por que eu sou revoltada, pastora? É porque meu pai me abandonou. Qual que é a acusação? Meu pai me abandonou. Então, por que eu tenho pedras nas mãos? Por que eu sou uma pessoa tão revoltada? Por que eu sou uma pessoa tão irada? Aí acuso o pai. Você sabe por que eu sou essa mulher tão rancorosa? É porque o meu marido me humilha. A acusação. É verdade? Pode ser que seja, pode ser que não. Mas
como nós nos tornamos. E nós temos que lembrar o seguinte: nós também temos pecados. Minha mulher é uma fofoqueira, minha mulher é uma chata, por isso que eu traio ela. Meu pai me espancou, é por isso que eu espanco os meus filhos. Percebe? Então, quando Jesus faz essa declaração desafiadora, quem não tem pecado atira a primeira pedra, é para nos mostrar que todos nós pecamos. E em Romanos 12:19, vai falar que a justiça pertence a Deus. Olha que tragédia que aconteceu naquela família. Precisava desse homem ter feito justiça com as suas próprias mãos? Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Lá quando ele nos explicou, quando Paulo nos explicou o que era o reino, paz, alegria e justiça, é isso. Agora precisa de nós vingarmos? O tema dessa mensagem eu gostaria até que o Ricardo colocasse para nós, mais conhecido como Ricardo colocasse para nós. Largue a pedra, vai, não peques mais. Então, quando nós estamos nessa situação e nós largamos as pedras, então nós reconhecemos que existe outro, que os outros também, que eu peco também, e aí então nós partimos para o lado de cá. Aqui agora nós estamos na posição de pecador. Agora eu estou nessa posição de pecador porque eu sou uma desgraçada, porque eu sou uma miserável. Não, é somente para nós reconhecermos que pecamos, porque nem Jesus condenou essa mulher. Ele falou assim: ó, eu não tenho nenhum pecado, eu poderia te condenar, mas eu não te condeno. Então aquilo que você fez, o pecado que você cometeu, não é para você se sentir um miserável, um derrotado, não. É somente para você se arrepender. E Jesus dá uma instrução direta para aquela mulher. Ele fala assim: eu não te condeno, mulher, vá e não peques mais. Eu tenho que estar aqui tendo força para não julgar o meu companheiro, para não julgar o meu filho, que no contexto familiar, eu estou aqui, eu preciso largar as pedras. Você precisa largar as pedras. Nós precisamos largar as pedras de acusação. Nós temos pecado, mas quando nós passamos para cá, Deus não te condena. Mas como muitos às vezes pregam, venha como você está, é do jeito que você está, pecador, você tem que vir. Mas esse texto é bem claro quando Jesus diz assim: eu não te condeno, vai, não peques mais. Sabe por que ele falou isso? Porque ele quer que você viva o reino dele aqui na terra. E você tem que esforçar-se para largar as pedras, parar de julgar o seu companheiro, o seu parceiro, os seus filhos, e falar assim: não, Senhor, eu erro, eu sou pecador, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, eu arrependo, eu vou parar de ser bruto com ele, eu vou parar de desonrar meu pai, eu vou parar de trair minha esposa, eu vou parar de ser viciado no celular, eu vou parar de ser viciado na pornografia. Tantos inimigos que nós temos que tirar da nossa vida. Eu gostaria que você se colocasse de pé, para nós refletirmos sobre isso, sabe, irmãos? Feche os teus olhos. É impossível vivermos o reino de Deus, vivermos as promessas do Senhor, se nós não expulsarmos os inimigos da nossa família. E você sabe quais são os inimigos, porque talvez o inimigo da minha família não é o seu, mas é lógico que tem, igual eu falei aqui do celular, isso está em geral. Vamos nos posicionar, vamos ser disciplinados com os nossos filhos. Não estraguem os seus filhos dando tela a todo momento. Por favor, irmãos, vamos parar de acusar o nosso companheiro, vamos parar de acusar o pai que abandonou. Sabe por quê? Isso faz a gente pegar pedras. Eu poderia muito bem, sabe, no momento que aquela mulher brigou, eu poderia ter pegado pedras
para lançar nela. Eu poderia revidar, eu poderia brigar, mas eu decidi, eu não posso carregar pedras de acusação. E o que dirá do trânsito, né, irmãos? O que dirá no trânsito? Sabe por que eu briguei? Porque aquela pessoa me fechou. As pedras já estão nas mãos. As pedras já estão nas mãos. Mas largue as pedras nesta noite. Vamos largar as pedras nesta noite. Largue as pedras para viver o reino de Deus na sua casa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Receba o governo de Deus. Deixe Ele governar a sua vida. Não permita mais acusar. Não é possível viver um lar em harmonia onde existem acusações. Eu também tenho pecado. Senhor, perdoa todos nós. Nós viemos diante do Senhor colocar as nossas falhas, porque nós sabemos que diante do Senhor nós temos perdão, nós temos misericórdia, nós temos graça. E o Senhor diz que nós temos que aprender com o Senhor, aprender com a sua humildade. O Senhor não condenou aquela mulher, e aqueles acusadores queriam acusar, matar aquela mulher apedrejada. Nos livre disso, Deus. Nos livre de fazer o que o diabo faz de noite, que é nos acusar. Nos livre de acusar o nosso pai que nos feriu. Nos livre de acusar o nosso marido que nos feriu. Nos livre de culpar, de condenar o nosso marido. Senhor, nos ajude, nos dê força. Aqueles que querem viver o reino de Deus, ele é tomado por força. Você vai ter que lutar. O meu desejo é matar. O desejo daquele homem foi matar, e ele foi lá e matou. Mas nós não andamos pelos nossos desejos. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, o teu governo, seja feita a tua vontade. A vontade é que o seu lar seja um lar de paz. E você vai se esforçar para isso. Mulher, se esforce para isso. Vença o orgulho, vença a altivez, vença a soberba. Homem, se esforce para que o seu lar seja um lar de paz, de alegria, de justiça. Dê atenção para sua família.